livro de Mateus, capítulo 3. E nós vamos ler do 13 ao 17. Uma reflexão rápida. A gente vai estar meditando nessa mensagem, uma mensagem que o Senhor me deu uns 2 meses atrás. E eu vinha debruçando por cima dela, estudando, procurando trazer uma mensagem no coração da igreja, através do Espírito Santo de Deus. Mateus 3, capítulo 3, versículo 13 ao 17. É um texto bem conhecido, né? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 13. Então veio a Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João empunhou-se a dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. O 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em que me comprazo. Vamos repetir o 17? Todos? Eis que a voz do céu dizia: eis. Irmãos, eu sei que alguns dos irmãos sabem, tá com alguns meses que eu estou trabalhando na Uber, né? E a gente na Uber, todo dia eu faço no média entre 15 e 22 viagens. E aí entra várias pessoas dentro do carro. Algumas pessoas são muito educadas, outras não são. E aí vem enquanto a gente tem a oportunidade de conversar com alguém. E eu tinha pegado uma viagem para Messejana, e aí estou com uma chamada para o Janguru Sul, onde tem lá uma casa de reabilitação para jovens, né? Acho que é Janguru Sul. E lá entrou, eu até anotei o nome dele, é o seu Jonas. Ele entrou pelo carro, e quando ele entrou, ele já entrou chorando ali, né? Choro, muito choro. E eu respeito o espaço do outro, né? Toda vez quando o cliente, o passageiro entra no meu carro, eu dou boa tarde, boa noite, dependendo do horário. E aí, se o passageiro quiser puxar a conversa, eu converso também, eu trago uma palavra aí. E ele chorava muito, então eu continuei no caminho, e 5 minutos depois, eu perguntei: seu Jonas, o senhor está precisando de algo? O senhor quer que eu pare, a gente comprar uma água para o senhor? E ele disse para mim: não, está tudo bem. Aonde eu errei? Porque o meu filho, ele tem 15 anos, eu acabei de sair agora aí da onde ele está preso, e aí ele foi, junto com alguns caras lá do meu bairro, mataram uma pessoa, e ele foi cúmplice, ele foi pego. O meu filho, ele lá em casa, são 3, ele é o único homem, e todos os 3 eu sempre dei do bom e do melhor. Nunca faltou nada lá em casa. Escola, eu não botei na pública, eu botei na particular. Eu tenho um comércio há muito tempo, era do meu pai, passou para mim, eu consegui multiplicar com meus irmãos esse comércio. E hoje nós temos uma rede. Mas hoje eu me encontro nessa situação, vindo visitar o meu filho aqui. E eu queria entender aonde eu errei, aonde eu falhei como pai. Porque eu me dediquei a ele, o tempo que eu tinha, que eu não trabalhava, eu me dedicava a ele todos os dias. E aí eu trouxe uma palavra de conforto para ele, dizendo que Deus ia fortalecer ele, que era um momento difícil, mas ele só poderia encontrar um refúgio em Deus. E aquilo mexeu comigo, e quando foi à tarde, 5 horas, eu peguei uma família. Eu só me lembro da moça, porque é o mesmo nome da minha sobrinha, que é a Gabriela, o nome dela é Gabriela. E era uma família, era o pai, a mãe e a filha. E agora eles estavam indo, era para a festa de formatura da filha. Então eles entraram no carro, eu já senti já algo diferente aí, porque eles estavam felizes, eles estavam contentes.
E eu percebendo aquilo, ela disse, a mãe dela disse, olha, o motorista, eu olhei, opa, a minha filha vai para a festa de formatura hoje. Eu disse, é mesmo, que legal. E aí eles ficaram falando, e ela disse que a filha sempre foi muito obediente. Sempre foi dedicada ao estudo, a filha, tudo que eles ensinaram a ela e os outros filhos que eles tinham foram obedientes. E decorrer, quando eu cheguei em casa, à noite, que eu fui estudar, todo dia um horário eu tiro para me estudar à noite, e aí eu fui querer ser o juiz das duas causas. Eu fui querer entender porque um filho estava preso, trazendo total desprezo, dor, sofrimento um pai, e quanto tinha outro filho, que era bem sucedido, que estava trazendo alegria. Eu fiquei tentando chegar numa razão lógica para aquilo. E aí eu ficar dizendo, não, deve ser o pai, mas os dois deram amor, deram carinho, os dois deram capacidade para que eles pudessem ter uma vida melhor. E aí foi quando veio essa mensagem a mim. Porque às vezes o pai e a mãe oferecem de tudo para o filho, mas o problema não está nos pais. O problema está no filho em obedecer. E esse texto, ele traz isso. Nós vamos ver que Jesus, quando ele chega aonde João está, já existia já uma promessa do Messias. Quando João ele começa a batizar no Rio Jordão, quando João ele começa a chamar o povo para o arrependimento, ele anunciava ao Messias. Ele já anunciava. E as pessoas, elas iam, a Bíblia vai dizer que os fariseus, os saduceus, eles iam diante de João e ficava ali porque eles admiravam o batismo do João. Porque quando a pessoa descia sobre as águas, ela confessava os seus pecados. Isaías diz que a voz que clama do deserto, que é João, ele ia preparar o caminho para que o Messias viesse. Quando Jesus chega no Rio Jordão, se faz 30 anos. 30 anos Jesus de idade. É a idade que o sumo sacerdote, o sacerdote, poderia exercer o seu chamado. Jesus, ele chega ali, sem nada, só com a roupa do corpo. É o começo de tudo. Nós sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, e ele é um exemplo, irmãos, para cada um de nós. Porque o exemplo de humildade que Jesus tem é muito grande. A Bíblia vai dizer que ele chega no Jordão. João Batista olha para ele e diz, como é que tu vem a mim? E outros textos, João diz que ele não é nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Porque quem desatava a sandália dos pés era o seu servo, né? O escravo que desatava a sandália dos pés do seu senhor. E ele disse, eu não sou digno nem de desatar a sandália daquele que vier, aquele que eu anuncio. E a Bíblia diz que quando ele chega, que ele vai, ele é batizado, e aí no 17, eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado em que eu me comprazo. Olha só. É forte, não? Deus fala dos altos céus que Jesus é seu filho amado. Mas o que é ser filho, irmãos? E quando essa palavra ela chegou até a mim, através do Espírito Santo,
Eu estava precisando ouvir essa mensagem. Porque às vezes, irmão, nós perdemos a nossa identidade. Aqui foi louvado, né? Nós não somos mais escravos, mas sim filhos. Às vezes nós perdemos nossa identidade. E a maioria das vezes nós, quando alguém chega para nós e pergunta: irmão, o que é que você faz na sua igreja? Claro, é óbvio. A gente diz: não, eu sou servo lá. A gente quer ser muito humilde, né? A gente diz: eu sou servo. Claro, todos nós temos algo para fazer na igreja, a gente tem responsabilidade, cargo. Realmente nós estamos servindo. Mas antes de nós ser servos, nós somos filhos. Nós temos que entender isso. E a palavra filho no hebraico, a raiz dela, bet, ou bet, ela vem com duas palavras. Bet, num. Bet significa casa. Isso quer dizer que o filho, ele quando é introduzido numa casa, ele vai conseguir pegar todo o ensinamento daquela casa. A casa será um refúgio do filho com o pai, até um período, até o filho se casar e ir embora. Esse é o significado. E num vai já outra variação, que a palavra num, ela vai variar da palavra herança, herdeiro, continuação, semente. O significado da palavra filho é isso. É você pegar a semelhança do pai e ser a continuidade dele. É isso, ser filho. E às vezes muitos de nós se perdemos nessa caminhada, irmãos, porque nós não entendemos o que é ser chamado de filhos. Nós perdemos aquela vontade de ser filho. Você pode ver na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele pede toda a herança que ele tinha com o pai, tudo que era de direito, que já era uma afronta. É uma afronta para o judeu, então até para o povo que está no Oriente Médio, é uma afronta o filho pedir uma herança do pai antes que o pai morra, porque para eles é um insulto. É como se o filho estivesse desejando a morte do próprio pai. E você vai ver que o filho, ele sai, desperdiça tudo. Ele perde todas aquelas bênçãos que ele tinha adquirido dentro da casa, toda a herança espiritual, toda a herança moral, caráter, e ele vai lá para o mundo. Ele desperdiça tudo. E aí o que é mais interessante, irmão, quando ele volta, ele fala para o pai: me aceita mesmo como um teu servo. E aí a Bíblia vai dizer que Deus não aceita ele como servo. Deus aceita ele como filho. Eu quero dizer para você que você é filho de Deus, é chamado por Deus, e Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Jesus, ele está começando seu ministério, um ministério muito espinhoso. Porque nós, na labuta do dia a dia, na dificuldade que nós temos todo dia, nós estamos tanto na correria frenética, irmão, dos nossos dias de hoje, que muitas das vezes nós não agradecemos ao nosso Pai. O que Deus tem feito, o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Ele está transformando. Jesus, ele chega para começar ali seu ministério, só com a roupa do corpo. Mas Jesus é diferente de mim e de você, porque Jesus, ele é o verbo, ele é o Cristo, ele é Deus encarnado. Os discípulos perguntaram: me mostra o Pai. Aí ele disse: você está olhando para o Pai? Porque Deus é Espírito. Ninguém viu a Deus senão o Filho. Então o Filho disse: olha, eu sou, vocês querem olhar para o Pai? Olhe para mim. Eu sou a encarnação do Pai. O Filho tem que ser a encarnação do Pai, irmãos. Tem que ser parecido. Tem que ter os atributos. O Filho tem que ter os atributos de Deus. E Jesus, diferente de mim e de você, que eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você sabe? Eu não sei, ninguém sabe.
Mas Cristo, ele sabia detalhes do seu ministério. Ele sabia da traição de Judas. Ele sabia da traição de Pedro, a negação de Pedro. Ele sabia que na hora da crucificação, ele estaria ali só, pouco estaria com ele. Mas por amor ao Pai, ele permaneceu firme. Quando nós temos noção, ideia do que é ser filhos, porque ser filhos e ter filhos todo mundo tem, ou não? Quantos nós conhecemos que não têm um pai, que foram abandonados, que foram deixados para trás? Pessoas que cresceram só com a mãe, sendo pai e mãe. Quantos de nós aqui? Ou que não cheguemos nem a saber quem são o nosso pai. O amor de Deus é tão grande conosco, tão profundo, que ele se coloca acima do amor de mãe. Ele se coloca acima do amor de mãe. Ele diz, por toda aventura, se alguém te esquecer, uma mãe esquecer o seu filho, eu, Senhor, nunca te esquecerei. Para você entender tanta profundidade é esse amor. Mas o problema é nós entender que nós somos filhos. A dificuldade é nós compreender o nosso lugar de filho. Porque ter filho, todo mundo tem. Agora, criar, ensinar, instruir, é outra coisa. É outra coisa. É difícil, porque às vezes você pode dar a melhor educação. É como Deus fez conosco. Jesus, ele lá nesse momento do batismo, ele sabia que tudo que ia acontecer. Ele sabia que muitos de nós, ele se entregando, se colocando no nosso lugar, morrendo por nossa causa, dando o melhor, Deus entregando o melhor, que era seu filho. Ele sabia que muitos de nós iam trair, muitos de nós iam abandonar, muitos de nós não somos gratos ao que ele fez. Nós não olhamos para a cruz com gratidão, olhar de gratidão. A gente perde, muitas das vezes, essa essência de ser filho. Aí eu tenho um segundo problema. Ser amado. Muitos de nós tivemos problema na nossa infância. Eu mesmo tive, porque o meu pai, ele, por um certo tempo, ele maltratou minha mãe. Uma certa vez eu acordei lá em casa, eu ainda sou do tempo do fogareiro. Eu nasci numa casa de taipa, né? De muito tempo depois que minha mãe foi construir uma casa de alvenaria com a ajuda, graças a Deus, do pastor da minha irmã, que morava no Rio ainda. E eu acordei um dia, o meu pai estava em cima da minha mãe, batendo nela. Eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. E aí eu pulei no pescoço do meu pai, e segurei o pescoço do meu pai, puxei ele para trás, e minha mãe conseguiu fugir. Aí ele disse, agora é você mesmo que vai ficar. E aí meu pai me espancou naquele dia. E aí eu cresci, eu tinha uma raiva, um ódio tão grande do meu pai. Mas graças pela honra do Senhor Jesus, ele teve um encontro com Cristo. E ele foi liberto. E aí sim, lá em casa, voltou a reinar a paz. Porque aonde Jesus chega, irmãos, muda o lugar. Se a sua casa ela não tem ainda essa paz, procure. Porque Jesus, ele transforma a vida do homem. E muitos de nós crescemos em lares que aonde a paternidade, a figura do pai, foi distorcida pela embriaguez, pelo vício, pela droga, pelo abandono. E às vezes nós temos uma dificuldade muito grande. Às vezes eu vejo a minha mãe, quando ela estava viva, a gente tem uma facilidade tão grande de beijar, de abraçar. E aí eu olhava às vezes, os meus amigos aqui, algumas famílias têm uma dificuldade tão grande de dar um beijo, dar um abraço no pai. Porque a maioria das vezes, esses filhos não sabem o que é ser amado. Muitas das vezes nós não sabemos o que é amor, irmãos. E aí,
essa voz, ela clama do céu: eis aí meu filho amado. Para você, o que é ser amado? Você já parou para pensar? E quando eu lia, e que eu estudava essa passagem, irmãos, eu fiz uma pergunta. Eu disse: será que eu sou amado por Deus? Porque quando ele fala, eis meu filho amado, ele está dizendo assim, ó: eis aí aquele que faz a minha vontade. É tremendo, não é não? Eis aí aquele que faz a minha vontade. Mas Jesus sabia da morte, Jesus sabia da traição, sabia que não ia ser fácil, sabia que ia ter que dormir num barco em alto mar, sabia que ia ter momentos de fome. Ele sabia que ele ia chorar, irmãos. Ele sabia que ele ia padecer, passar pela morte. Mas mesmo assim, ele estava fazendo a vontade do Pai. Muitos de nós estamos parando de fazer a vontade de Deus pelas dificuldades que estão diante de nós. Nós estamos perdendo a essência de filho aí. Quando nós sabemos que vai ser difícil, que é espinhoso, mas nós não queremos ir porque nós não queremos ter problema, dificuldade, dor. E aí isso vai entristecendo o coração do Pai. Você pode até bater no peito, eu posso bater e dizer: eu sou filho. Mas só o que vai garantir que nós somos filhos realmente é a nossa conduta. É fazer a vontade de Deus. Não tem para onde eu e você correr, nem esquerda e nem direita. Nós podemos ter uma boa casa, um bom carro, terminar a nossa faculdade, se formar, ter os vários diplomas. Mas nada, irmão, só tem uma coisa que pode nos garantir a herança como os filhos, é fazendo a vontade de Deus. E o Espírito Santo nessa noite convida você a fazer a vontade de Deus na sua vida, para que você possa conhecer tão boa e agradável a vontade de Deus na nossa vida. Porque é daí, irmãos, que as coisas começam a acontecer. É aí aonde a gente passa a ser livre, liberdade. Porque servo, na palavra original, quer dizer escravo. E nós somos agora filhos de Deus, pela honra e a glória do Senhor Jesus. Jesus, ele começa seu ministério, sabendo que muitas coisas ele ia fazer boas, e muitas coisas de retribuição ia ser poucas. Nós, como os filhos, nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer para o reino não é para o homem, mas sim para Deus. Temos que ter essa noção que toda a nossa habilidade que nós temos, toda a nossa vocação, nosso chamado, o pouco que você sabe, tem que ser direcionado para que a obra de Deus. No filho pródigo é interessante que o mais velho fica em casa. E ele vai para o trabalho, quando o filho novo volta, ele fica chateado. Quem ficaria, hein, irmão, hein? Eu acho que eu ficaria. Tenho quase certeza, vou ser sincero. Porque um desperdiçou tudo, foi embora, eu chego lá em casa, meus irmãos, então o meu irmão está se deliciando das coisas que sobraram, porque o que ficou à parte, porque assim, diante da lei, se fosse dividir para um, tinha que dividir para dois. Então o mais velho ficou com a porção maior que era do pai. E aí ele vai questionar o pai: olha, o que está acontecendo aí? Como é que pode? Eu passei esse tempo todo com você aqui. E aí o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. E às vezes nós não temos essa noção como filho. Nós não entendemos que Deus, ele está cuidando, ele está preparando, ele está consertando as coisas ao nosso favor.
e a gente não consegue ver porque a gente não se sente amado, a gente não se sente no dever de ser alguém que é amado por Deus. Eu e você somos amados por Deus, meu querido. Olha só, eu me sinto muito amado porque Deus mesmo me respondeu a minha pergunta quando eu me questionei, será que eu sou amado por Deus? Eu não posso ainda estar na posição de varão perfeito ainda, porque é uma obra que o apóstolo Paulo disse, não te preocupa, que aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. Eu e você estamos sendo terminados, acabados. Deus vai consertar, vai montar, vai chegar uma hora que eu e você seremos pessoas perfeitas, lá na glória, quando nós for morar com o Senhor no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, irmão, nós somos imperfeitos mesmo. Mas o que a gente não pode perder é essa identidade de filho. O filho mais velho ficou em casa, ele ficou cuidando, é claro, ele se entristeceu aí com o pai um pouco, mas ele ficou cuidando das coisas do pai, ele ficou trabalhando, porque a responsabilidade do mais velho, do primogênito, é isso, é cuidar, é orientar a família. Se o pai morresse, era ele que ia ficar responsável. Mas o pai disse, te acalma, tudo que é meu é teu. Eu não sei como é que está o seu coração, aonde você está correndo atrás, qual é o desejo do seu coração. Eu sei que Deus está trabalhando para aqueles que nele confiam. Temos que confiar. Se Ele é nosso Pai, nós temos que confiar. Jesus aqui, Ele confiava plenamente no seu Pai. O ministério de Jesus é um ministério que nos encanta, porque é um ministério que ele se humilha, irmão, ele se dá totalmente. Você vai ver que Jesus, até os 30 anos, ele trabalhava, ele era carpinteiro, a profissão que ele herdou do seu pai, de José, o pai que cuidou dele, né? E ele herdou essa profissão e ele trabalhava para sustentar. Mas a partir do momento que ele chegou ali para o seu ministério, ele confiou que Deus era a base do seu ministério, Marquinhos. E aí ele foi fazer a vontade de Deus. Porque uma coisa é eu fazer a vontade de Deus do que eu gosto. É fácil. Agora uma coisa é eu saber que vai ser doloroso, espinhoso, que eu vou ter que passar a noite acordada, que eu vou ter que curar pessoas, sarar aquelas mesmas pessoas que eu ressuscitei, que eu curei, e eu estava pedindo pela minha morte. O nosso ministério, o nosso chamado como filhos, irmão, nesse mundo, não é fácil. É difícil. Cada dia que passa, nós estamos vendo a nossa sociedade, né? As leis, né? Querendo acabar com a família, querendo acabar com a igreja. O sistema anticristo, né? Se levantando. E aí, será que a nossa geração, nós com essa deficiência de entender o que somos, com essa identidade totalmente deturpada, será que nós vamos conseguir, quando vier sobre nós a perseguição, como eles fizeram com nossos irmãos no passado, quando eles cerravam eles ao meio, quando eles jogavam eles nas arenas, nos coliseus, e eles pediam para negar Jesus, e eles não negavam, e a decapitado em praça pública, queimados, até o século aqui 9, século 17, será que nós vamos ter a mesma vocação de entendimento do que nós somos quando chegar esse dia? Será que nós vamos ter essa capacidade de não negar a Jesus, de não negar o nosso Pai, a Deus, como nosso Senhor? É difícil, o ministério de filho não é fácil, né? Que foi um ministério que eu e você foi chamado. E aí nós temos mais uma dificuldade, é que a palavra de Deus vai dizer, o meu povo, ele se perde por falta de conhecimento, irmãos. Não me conhece.
eles falam de mim só de lábios. Porque para você ter intimidade, todo filho, quando ele herda algo do pai, ele herda porque ele tem a intimidade. Ele tem um conhecimento quem é seu pai, ele sabe, ele entende que seu pai é um homem de caráter, um homem direito. Ele sabe dos atributos do pai. Mas como que a gente quer ser filhos de Deus, que nós não temos intimidade com o pai? E só tem uma forma, irmãos, de nós conhecermos a Deus. Eu só conheço uma, que é através das Escrituras. É através da palavra de Deus, né? Foi aqui que a gente podemos conhecer a Deus mais profundo do que os profetas, os doutores, né? Os homens de Deus deixaram. O Espírito Santo, através da vida deles. É só aqui. Mas se eu e você não conseguimos meditar nenhum momento, nenhum minuto. Não, irmão, mas eu leio na igreja. Sim, está certo. Mas nós vamos 3 vezes, 6 horas por semana. 6, 6, 12, 12, 18, 24. É isso? 24. 24 horas dentro de uma semana que nós temos muito tempo, irmãos. E às vezes a gente acha que a cultuação a Deus, o nosso culto de agradecimento é só aqui, não é. É por isso que até hoje o ensino judeu é um dos melhores do mundo, na questão de passar ensinamento para gerações futuras. Porque dentro dos seus lares, desde que a criança nasce, quer dizer, na barriga, já tem umas canções que eles cantam referente à Torá, né, referente ao Talmud, que eles cantam, que eles louvam. Dentro de casa, a criança tem todo o ensinamento baseado, todos os cânticos, louvores, brincadeiras são baseados nisso. Só para você ter ideia, que quando o adolescente chega aos 12 anos, para os 13, que é a fase que o judeu entra para ser um homem, que é considerado, vai ser recebido na sinagoga como um homem espiritual, é aos 13, de 12 para os 13 anos. Ali ele vai ter a oportunidade na sinagoga de estar diante dos irmãos lá, e ele vai trazer um sermão e vai explicar, ele vai ter uma boa oratória, e alguns vão se levantar e vão fazer algumas perguntas a ele, e ele vai responder ao mesmo ensinamento que Jesus passou. E aí, às vezes, a gente não quer passar isso para os nossos filhos, e não queremos aprender isso. Se você não aprende, se a gente não aprende, e a gente não passa, como é que nós vamos ter uns bons filhos? Como é que nós vamos ser um bom filho? Nós não tem como ter essa intimidade a Deus se não for por isso. Quem sabe você pode até dizer assim, não, irmão, mas eu não tenho paciência para leitura, eu não gosto. Eu também não tinha. Eu não tinha, toda vez quando eu ia ler a Bíblia, toda vez dava aquele sono, aquele problema na minha vista, e sempre eu parava, e quando foi um dia eu cheguei para o pastor, porque eu queria muito entender, e eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande com a leitura. Isso nós estávamos lá na casa dele, aí ele disse assim para mim, rapaz, fala o seguinte, toda vez que tu for ler, antes de ler tu ora, tu faz uma oração para Deus abrir teu entendimento, para que a leitura possa ser prazerosa, que tu possa ouvir realmente Deus falando contigo quando tu lê. E eu fiz isso, e até hoje eu não parei, irmãos. Graças a Deus eu tenho lido bastante, porque eu tive uma dificuldade muito grande na minha leitura, que eu já vim aprender a ler com 12 anos de idade já. Tive uma dificuldade muito grande, mas quando eu passei a ler a Bíblia, graças a Deus, eu tenho evoluído aí um pouquinho na questão de livros por ano. Tenho lido uma quantidade boa de livros, em gerais, né? Eu procuro ler mais questão bíblica, né? Porque é onde a gente tem um conhecimento mais aprofundado, mas graças a Deus, Deus tem me dado essa bênção, né? De poder me sentar ali um instante do meu dia, como à noite, como eu falo, e me poder ler. E nós precisamos ter essa intimidade. Você só vai conseguir ter essa intimidade, Deus falando com você, através da mensagem, através da palavra. Deus vai trazer uma palavra de conforto, de exortação,
de motivação para a sua vida, de transformação. Às vezes a gente quer ouvir aquelas palavras muito, sei lá, cheia de jargões, mas às vezes é na simplicidade que Deus fala. Deus, ele fala na sua simplicidade. A palavra de Deus, ela já é a revelação em pessoas, irmãos. Ela já nos diz tudo. E quando nós vemos aqui o começo de Jesus, você que está querendo começar algo, você acha que você não tem capacidade, você acha que você não pode, você ainda acha que, por que ainda não deu certo, irmão? O segredo é ter intimidade com o Pai. O texto vai dizer que o céu se abre. O céu se abriu. Alguns estudiosos vão falar que ali foi quando Deus, ele desceu, o Espírito Santo desceu. E aí João vê ele em formato, né, de uma pomba e desce sobre Jesus. É isso que nós temos que buscar, irmãos. É esse Espírito Santo que está sobre a nossa vida, nos revestindo. Eu sei que muitos de nós, quando se convertem, às vezes eu falo que no começo da minha conversão, eu parece que eu tinha entregado só a metade de mim, sabe, para o Espírito Santo. Deus tinha transformado uma área, mas outra área eu ainda tinha muita dificuldade. Né? Eu tinha muita dificuldade em uma certa área. E quando foi um dia, através da mensagem da palavra, o pregador falando, rapaz, tu entregou só a metade de ti, entrega a outra metade, deixa o Espírito Santo trabalhar a outra metade. E aí eu cheguei em casa e disse, Espírito Santo, toma conta da minha vida por inteiro. E aí a gente vai percebendo, irmãos, que a gente vai ser moldado, transformado. Porque quando nós temos o Espírito Santo na vida da gente, quando nós temos o Espírito Santo, a gente sente o amor de Deus sobre nós. Se você tem o Espírito Santo, você se sente amado. Agora, lá em Mateus vai falar que a porta se fecha e muita gente chega para bater. Toco, toco, toco. Quem é? Sou eu, Senhor. É o quê, menino? Não, nós pregamos teu nome, nós batizemos, fizemos milagre, prodígio e maravilha. Vocês, eu não vos conheço não. Apartai de mim por fogo eterno. Olha só. Isso quer dizer que tem pessoas que acham que é filho, mas na verdade é inimigo de Deus. Quando nós perdemos a nossa identidade como filho, nós acabamos se misturando com as coisas mundanas. E aí é onde está o perigo. Que nós podemos, o texto é bem claro, que a pessoa bate na porta. A porta estava aberta, mas ela se fecha. A porta é Jesus, ela está aberta. Ela está aberta para mim e para você todos os dias. Toda vez quando você amanhece, você abre seus olhinhos, Deus está com a porta aberta. Para aquele que possa se arrepender, aquele que quer confessar os seus pecados, ser perdoado. Mas quando nós perdemos a essência de filhos, nós começamos a se parecer com o mundo. E aí, você não é mais um filho. Quem sabe, muitos de nós às vezes achamos que é um filho, mas na verdade nós estamos sendo inimigo de Deus. Mas irmão, como assim? Jesus disse que aquele que o ama, guarda seus mandamentos e o pratica. Se eu e você estamos guardando o mandamento de Deus, estamos praticando, estamos sendo filho, estamos cuidando da coisa do Pai, você está no caminho certo. Mas você está fazendo tudo ao contrário que Deus está lhe ensinando, que é ensinado na sua igreja, porque aquela história que eu falei no começo, os pais criaram os filhos da melhor forma possível, mas o problema não era o pai. O problema foram os filhos que foram desobedientes. E toda desobediência acarreta uma consequência. Todas. Me lembro uma vez, lá em casa tinha um pé de caju, um cajueiro enorme. Minha mãe, eu estava subindo, minha mãe, não sobe, menino. Eu disse, a senhora não sabe nada? Subi. Disse que não, lá veio lá de cima, pá, 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 puf, no chão. Quando você desobedece um ensino,
quando você não faz de conta. O seu pai, tudo bem. O pai da terra aqui, o pai seu pai paterno, tudo bem. Mas quando você está desobedecendo o Pai eterno, aí temos que ter cuidado. Davi foi um exemplo disso, né? Davi foi um grande exemplo disso. Davi, por toda a sua autoridade, um homem segundo o coração de Deus, que nós todos estamos sujeitos à queda. Davi, um homem de guerra, um homem de história, um homem de sabedoria, mas um dia ele pecou contra Deus, matou um homem e achou que aquilo ali ia ficar encoberto. Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia de Davi e falou para ele. Mandou o profeta contou a história, ele disse: quem é esse homem que é digno de morte? Aí o profeta disse: é você. Irmãos, se a gente for ler a Bíblia, por isso que a palavra de Deus é importante. A gente vai ver cada história que ou a gente já fez um dia, ou a gente às vezes fica pensando em fazer. Aí a gente sabe que o final não é bom, não vou fazer isso. Eu não vou cometer esse pecado aqui, porque se eu cometer, lá na Bíblia fala que vai acontecer isso, isso e isso. Não vou por esse lado. Porque o filho, ele é abençoado com a herança, as bênçãos, né? Alguns rabinos falam que a tradução para filho é todo abençoado, né? Porque ele vai herdar tudo que o pai deixou. Os seus ensinamentos, o seu caráter. E nós, irmãos, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Ixi, tem alguns, Somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Amém. Somos todos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, irmão, nós vamos procurar a ter os atributos do nosso Pai. De amor, de misericórdia, né? Parar de mentir, de enganar. Não pode mais roubar, não pode mais matar, se prostituir, fornicação. Temos que ter o atributo de Deus. Não é fácil, irmão, não é fácil não. Não é fácil, irmão, é difícil. Uma vez eu estava conversando com o irmão, eu disse para ele: rapaz, eu já pensei já em parar, de sair da igreja. O irmão disse: rapaz, por nunca passou pela minha cabeça. Eu disse: rapaz, você é um X-Men, viu? É um Superman. Pois eu já passei, mano. Teve um momento difícil na minha vida, um momento espiritual, que eu disse: rapaz, não dá mais para mim não. Mas aí, quando você vai amadurecendo, que você vai compreendendo o que é ser um filho, ser amado, rapaz, quando você olha, porque é melhor você ser filho, irmão, do que ser inimigo de Deus. É mais vantajoso. Ser inimigo, é complicado você ser inimigo de Deus, viu? A maioria das vezes, você vê uma pessoa passando por dificuldade, nem tudo, né, irmãos, é pecado. Mas algumas pessoas que a gente conhecemos, que a gente tem que falar do que a gente conhece. A gente vê o caba na peia, vê o caba com dificuldade, a gente sabe que o cara é enganador, é trapaceiro. O cara não se converteu de verdade. A gente consegue perceber que a vida do sujeito, irmão, não vai para frente. Parece que ele está andando de ré, está dando uma ré. É porque ele não entendeu, ele não tem os atributos do Pai. E eu e você precisamos ter, nós precisamos todos os dias se espremer, se esforçar para ter. Na hora de perdoar. Difícil, não é não? Rapaz, tem gente que não fala com o outro. Mas eu sou filho. Né? Conhece alguém assim? Eu sou cristão, mas eu não falo com fulano, não. Por que foi? Aconteceu, seu pai perdoou, não. Não tem um atributo. Porque o Pai, ele perdoa, irmãos.
eu e você fomos perdoados por Deus. Nós estávamos numa situação deplorável. Sabe o que é a situação difícil? Só tinha um lugar para nós ir, que era o inferno. O único lugar. Aí a Deus, na sua misericórdia, no seu amor, nos perdoa através de Cristo. Isso não é maravilhoso, não? Eu e você estamos aqui, todas as bênçãos que nós temos, nossa família, nossa casa, os nossos lares, os nossos bens, tudo que deu foi Deus. Eu posso dizer isso porque quando eu entrei na igreja, irmãos, não é querendo puxar aqui para a questão da prosperidade, né? Mas quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor, ele viu minha situação de perto. Eu passei um tempo morando lá na casa do pastor e vestindo a roupa do Dudu. Foi, é sério. Eu morei um tempo, o pastor me chamou, eu estava na casa da minha irmã no Bom Jardim, ele disse, vem para cá que eu quero cuidar de você. E eu fui morar lá com ele. E aí o Dudu, graças a Deus que o Dudu sempre foi grandão, né? Aí o Dudu foi crescendo e a roupa ia ficando para mim. Difícil, aí hoje eu olho, rapaz, Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos amado tão grandemente, irmãos. E às vezes a gente entristece a Deus, porque a gente não somos filhos verdadeiramente. Queria que você meditasse nessa noite, nessa mensagem. Quem sabe não é a mensagem que você esperava ouvir, mas é a mensagem que Deus queria trazer para a igreja, era essa. Se posicione como filho. E não esqueça, você é amado por Deus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.